Se inscreva, digite de onde está assistindo, compartilhe e ajude a ecoar nosso grito para mais pessoas. A personificação da crueldade e o fim do limite. Se você acompanha o nosso canal, Ecos da Escravidão no Brasil, sabe que a história brasileira está longe de ser um romance harmonioso. É uma narrativa de sangue, dor, acima de tudo, resistência. A história que vamos contar hoje não é sobre grandes revoltas ou quilombos lendários. É sobre um ato de fúria individual, um grito de basta que ecoou pelas lavouras de São Paulo em 1852. É a história de um escravizado que decidiu fazer justiça com as próprias mãos, visando o alvo mais imediato e mais cruel, o feitor. E por isso, ele pagaria um preço que poucos ousavam imaginar. O nosso título de hoje é direto e resume o que virá. O escravizado Joaquim Pernambuco vingou o Brasil, o assassinato do feitor Claudino e a punição de 100 chicotadas. O palco deste drama é a província de São Paulo em meados do século XIX. Não estamos falando da metrópole industrial que conhecemos hoje, mas de um território onde o café começava a ditar as regras, exigindo braços e, acima de tudo, obediência. Para garantir essa obediência, existia uma figura que aterrorizava mais do que o próprio senhor, o feitor. O feitor, na maior parte das vezes, era um homem livre, pobre, mulato, ou mesmo um escravizado de confiança, o capitão do mato. Ele era o braço executor do poder, o mediador entre a sede de lucro do senhor e a força de trabalho dos cativos. Ele representava a crueldade na sua forma mais pura, sem a necessidade de manter a pose ou a cordialidade que o senhor tentava ostentar na Casa Grande. O feitor era o medo em pessoa. O vilão, Claudino, o feitor. E é aqui que conhecemos Claudino. O registro judicial do crime, o nosso documento-chave, não nos dá o seu sobrenome completo, mas é enfático em descrever o seu papel. Claudino era o feitor da Fazenda do Retiro, na província de São Paulo. A Fazenda do Retiro não era exceção, era regida pela lógica do chicote. Para os escravizados, a vida já era um inferno de trabalho incessante. Claudino tornava esse inferno pessoal. Ele era o responsável por jornadas exaustivas, garantir que o trabalho no eito, lavoura, durasse do sol nascer ao sol se pôr, e muitas vezes, noite adentro. A alimentação minguada, medir a parca ração de fubá e feijão, transformando a fome em mais um instrumento de controle. O castigo diário, sua presença significava a iminência da dor. Ele era quem aplicava as chibatadas, colocava a máscara de Flandres, impedindo o escravizado de comer ou beber, ou o gargalheira de ferro, para evitar fugas. A vida na fazenda era ditada pelo som do açoite na mão de Claudino. Ele era a personificação da crueldade, e a cada dia de trabalho, a raiva dos cativos fervia, dirigida, sobretudo, a ele. O protagonista, Joaquim Pernambuco. Do outro lado da senzala, temos o nosso protagonista de resistência, o escravizado Joaquim Pernambuco. O nome já nos conta parte de sua história. Joaquim era crioulo, nascido no Brasil, mas sua identidade ligada à sua província de origem, Pernambuco. Isso nos diz que ele havia sido vendido no tráfico interno de escravos, arrancado de sua terra natal e trazido para a lavoura paulista. O ato de ser vendido já era, por si só, uma violência dilacerante. Ele não só perdeu sua liberdade, mas também seus laços, sua comunidade original. Joaquim era um homem sob o regime. Ele tinha tentado as formas mais comuns de resistência. A sabotagem, queimar ferramentas, fingir doenças, trabalhar lentamente. A fuga, tentar a sorte na mata ou na cidade. Mas o terror imposto por Claudino chegou a um ponto de ruptura. Os registros indicam que o feitor havia intensificado as punições, talvez por pressão do próprio senhor para aumentar a produção, ou simplesmente por prazer sádico. Para Joaquim Pernambuco, não havia mais nada a perder. O assassinato de um feitor, ou de um senhor, era o grito extremo da resistência. Não era um ato impulsivo, mas uma decisão calculada, com um risco altíssimo, visando um único objetivo: vingança e a quebra, ainda que simbólica, da autoridade que o estava matando aos poucos. A conspiração silenciosa e o alerta de Claudino. O mais interessante nesse processo crime é que ele revela uma tensão latente. Claudino, o feitor, já suspeitava. Ele sentia o ódio ao seu redor. Dias antes do crime, o feitor confidenciou a terceiros que sabia de um plano para matá-lo. Essa informação é vital. Ela mostra que o ato de Joaquim não ocorreu no vácuo, era parte de um clima de revolta que circulava entre os cativos. Talvez fosse um plano coletivo do qual Joaquim se destacou, ou talvez a ameaça de Claudino tenha sido a faísca final para Joaquim agir sozinho.
Seja qual for a verdade exata, o feitor estava em alerta, mas subestimou a determinação do homem que ele ajudou a oprimir. Joaquim Pernambuco estava pronto. O feitor Claudino estava avisado. A emboscada perfeita estava prestes a ser colocada em movimento. A emboscada perfeita. O planejamento e a hora certa. Joaquim Pernambuco não agia sob um súbito arroubo de desespero. A decisão de matar Claudino havia sido cozinhada a fogo lento, alimentada pela dor e pela impotência acumulada. A vingança, para ser eficaz, precisava ser cirúrgica e, na medida do possível, anônima. O feitor Claudino representava a violência constante, e tirá-lo de cena significava um alívio imediato para todos os escravizados da fazenda do Retiro. Joaquim sabia dos hábitos do feitor. Claudino, como a maioria dos capatazes, era o primeiro a sair da casa grande, montado em seu burro, para percorrer as senzalas e a lavoura, garantindo que o dia de trabalho começasse antes mesmo do sol espantar a névoa. Era o momento de maior vulnerabilidade do feitor, sozinho, transitando entre o controle do senhor e o desespero dos cativos. A manhã escolhida era fria e úmida, típica da região rural de São Paulo na estação. A neblina ajudava a esconder a ação, a abafar o som. O local da emboscada era estratégico, uma trilha isolada que Claudino obrigatoriamente percorreria para chegar ao centro da plantação. Joaquim garantiu que estivesse munido de uma arma improvisada e letal, provavelmente um facão pesado ou um porrete que poderia ser camuflado na rotina da roça. Na noite anterior, a tensão na senzala era palpável. Embora a maioria dos cativos estivesse alheia ao plano específico de Joaquim, o medo gerado pelo feitor era um sentimento compartilhado. Claudino havia se vangloriado sobre saber de um complô, e isso só aumentou a necessidade de Joaquim agir rapidamente e de forma definitiva. O ataque na estrada. O momento chegou. A alvorada ainda era um espectro cinzento quando Claudino passou, apressado, ansioso por iniciar sua rotina de opressão. Ele estava sozinho, concentrado no caminho, talvez nem sequer notando o vulto dissimulado entre a vegetação rasteira. Joaquim atacou com a precisão de quem estava canalizando anos de sofrimento em um único golpe. O feitor foi atingido por trás ou na lateral. Foi um ataque rápido, violento e fatal. Claudino caiu do burro. O burro, assustado pelo grito e pela queda repentina, disparou pela trilha, abandonando a cena, mas levando consigo o que seria o primeiro indício do crime, o chapéu de Claudino. O feitor, já no chão, não teve chance. Joaquim assegurou-se de que o corpo não se levantaria, garantindo que a vingança estivesse completa. O ato durou apenas segundos, mas o peso daquele momento era o de 300 anos de escravidão. O silêncio que se seguiu não era o da paz, mas o silêncio tenso e carregado do crime. Se inscreva, digite de onde está assistindo, compartilhe e ajude a ecoar nosso grito para mais pessoas. A chegada inesperada e o duplo homicídio. O plano de Joaquim era simples: matar Claudino, esconder o corpo, se possível, fazer o crime parecer obra de um acidente ou de um animal selvagem. No entanto, o universo escravista é um universo de vigilância mútua, e a situação se complicou imediatamente. Enquanto Joaquim tentava arrastar o corpo de Claudino para a mata, ele ouviu vozes e passos se aproximando pela trilha. Eram dois outros escravizados, José e Elisiário. O feitor havia planejado fugir apenas com seu amigo Paulo, mas o feitor foi alertado. José e Elisiário não eram inimigos de Joaquim, até onde os registros indicam, não faziam parte de nenhuma conspiração contra o feitor. Eles estavam cumprindo a rotina. Leodório, o escravizado encarregado de buscar o fubá na despensa da Casa Grande, havia acabado de passar pela trilha. Ele tinha acabado de ver o burro de Claudino em disparada, sem o feitor e sem o chapéu. Um sinal claro de que algo terrível havia acontecido. Quando Joaquim viu José e Elisiário, o pânico tomou conta. Se eles o vissem com o corpo de Claudino, o segredo estaria perdido. A delação na sociedade escravista era uma ameaça constante. Cativos delatavam outros cativos por medo da tortura, por promessas de alforria ou por pequenos privilégios. Joaquim tomou uma decisão brutal e imediata para proteger a vingança. Ele os atacou e os matou. O silêncio que ele buscava não era apenas o silêncio da fazenda, mas o silêncio da verdade. José e Elisiário foram vítimas colaterais da fúria contra o regime. Este ato de encobrimento transformou um assassinato de feitor, um ato de resistência radical, em um triplo homicídio, complicando enormemente a narrativa e a defesa de Joaquim. O alarme e o início da caçada. Foi o burro disparado, sem o cavaleiro, que deu o primeiro alarme. Leodório, ao ver o animal sem o feitor, ficou em pânico.
Ele voltou apressadamente para Casagrande, e o pânico se espalhou rapidamente. O senhor da fazenda e seus familiares enviaram homens em busca de Claudino. Em pouco tempo, os corpos foram encontrados. Primeiro, o corpo de Claudino, mal escondido. Em seguida, a poucos metros, os corpos de José e Elisiário. A cena era horrível e gritava por vingança senhorial. O senhor da fazenda do Retiro não tinha dúvidas, tratava-se de uma insurreição. O Código Criminal do Império de 1830 tratava a insurreição de escravos como um dos crimes mais graves, com pena máxima de morte na forca para os cabeças. O crime de Joaquim Pernambuco, pensado para ser um ato silencioso de vingança, tinha explodido em uma crise que paralisou a atividade da fazenda e levou as autoridades da província de São Paulo a mobilizarem a polícia e a justiça. O medo do levante, o fantasma do Haiti, pairava sobre todas as plantações escravistas. A prisão e a busca por cúmplices. A polícia e os capitães do mato entraram imediatamente em ação. A primeira suspeita recaiu sobre os escravizados que estavam em falta no trabalho naquele dia ou que tinham histórico de má índole ou insubordinação. Joaquim Pernambuco estava entre os desaparecidos. A caçada começou, e não demorou para que Joaquim fosse encontrado e preso. Sob tortura e intenso interrogatório, Joaquim inicialmente manteve sua versão do crime, mas a presença dos corpos de José e Elisiário jogava contra ele. O inquérito judicial então se voltou para os outros escravizados. Quem sabia do plano? Quem eram os cúmplices? Foi assim que surgiram os nomes de Paulo e Fortunato, dois crioulos do Ceará, acusados de participar do complô. Embora Paulo e Fortunato insistissem que o plano deles era apenas fugir, e não necessariamente matar o feitor, a justiça enxergou o ato de Joaquim como a manifestação violenta de um desejo coletivo de insurreição e vingança. Eles eram culpados, não pelo sangue, mas pela intenção. A notícia do assassinato de um feitor se espalhou rapidamente, não apenas nas fazendas vizinhas, mas na própria capital, servindo como uma ameaça constante de que a ordem escravista era, na verdade, um barril de pólvora pronto para explodir. A próxima etapa seria o tribunal do júri e o espetáculo da punição. O crime silencioso e o inquérito judicial. A chegada da justiça do Império. Com os corpos do feitor Claudino e dos escravizados José e Elisiário espalhados pela trilha, a fazenda do Retiro se tornou um foco de pânico e atenção. O crime não era apenas um homicídio. Era, aos olhos do Império, um ataque direto à propriedade e à ordem social. O juiz de paz e o delegado local foram imediatamente mobilizados para abrir o auto de corpo de delito, iniciando o processo que a justiça chamava de inquérito sumário. Este era o momento em que a burocracia do sistema escravista tentava desvendar o que a violência da senzala havia gerado. O objetivo da investigação não era fazer justiça para as vítimas, mas sim restabelecer a autoridade do senhor e punir o crime de rebeldia. A urgência era máxima, pois o temor de que o ato de Joaquim Pernambuco inspirasse um levante generalizado era um pesadelo constante para a elite paulista. A busca pela verdade e a tortura. Joaquim foi encontrado e preso. Sob custódia, e sujeito aos métodos de interrogatório da época, que incluíam a tortura e a ameaça de castigos ainda piores, a versão do criminoso e a busca por cúmplice se tornaram a peça central do inquérito. A primeira complicação para a justiça foi a descoberta dos corpos de José e Elisiário. Porque um escravizado, ao matar o feitor, mataria outros dois cativos. Esse detalhe confundiu os investigadores, mas para Joaquim era a única maneira de garantir que o motivo, a vingança contra Claudino, permanecesse seu segredo, evitando a delação imediata. Ao matar as testemunhas inesperadas, Joaquim garantiu o crime silencioso, comprando um tempo precioso para uma possível fuga ou para que o corpo de Claudino fosse descoberto isoladamente. Foi durante os depoimentos dos outros escravizados, sob pressão, que a figura de Paulo e Fortunato surgiu. O juiz acreditava firmemente na existência de um complô criminoso mais amplo. As testemunhas, coagidas ou temendo o açoite por omissão, revelaram que Paulo e Fortunato de fato tinham um plano, mas ele era diferente do de Joaquim. O contraponto, vingança versus fuga. A Justiça Imperial, ao analisar os depoimentos, desvendou que havia, na verdade, duas intenções distintas. A vingança de Joaquim. Seu objetivo primordial era o assassinato de Claudino, motivado pela fúria pessoal e pelo esgotamento da paciência com a crueldade do feitor. A fuga de Paulo e Fortunato, esses dois escravizados, também crioulos do Nordeste, tinham um plano de fuga em conjunto, tentando buscar a liberdade e escapar da rotina da fazenda e da opressão do feitor.
A intersecção desses planos foi o que levou à condenação de todos. O juiz, imerso na lógica escravista, não conseguiu ou não quis diferenciar a vingança da insurreição organizada. Para o sistema, a fuga já era um crime gravíssimo. A associação dos três, mesmo com intenções diferentes, foi interpretada como uma conspiração para subverter a ordem. Paulo e Fortunato foram acusados de auxiliar na execução do plano criminoso e de compartilhar a intenção de assassinato, simplesmente por terem planos paralelos de insubordinação. A verdade histórica, portanto, é mais complexa. Joaquim agiu de forma solitária para eliminar seu opressor, e para isso, sacrificou a vida de 2 companheiros por puro cálculo. Paulo e Fortunato pagariam um preço altíssimo por apenas planejarem a liberdade. Se inscreva, digite de onde está assistindo, compartilhe e ajude a ecoar nosso grito para mais pessoas. A sentença e a hierarquia da dor. Os inquéritos e o julgamento foram céleres, refletindo a necessidade de dar uma resposta imediata à sociedade escravista. A pena aplicada aos envolvidos seria um espetáculo de terror. Para Joaquim Pernambuco, o crime de assassinato de um feitor era equiparado a um crime contra o próprio Senhor, uma afronta direta à ordem. A sentença esperada para ele era a pena de morte por enforcamento, conforme previa o Código Criminal para os cabeças de insurreição. Não havia clemência para quem ousasse quebrar o elo de submissão com tanta violência. Para os cúmplices, Paulo e Fortunato, a justiça foi um pouco mais branda, mas ainda assim brutalmente pedagógica. O juiz decidiu condená-los a 2 punições que visavam a dor física e a humilhação pública, garantindo que a memória do ato ficasse marcada em seus corpos e na memória de todos os outros cativos. 100 chicostadas, uma punição aplicada em praça pública ou na frente da senzala, com o propósito de causar dor extrema e servir como advertência. Ferro ao pescoço por 6 meses, o uso da gargalheira de ferro durante meio ano. Este não era apenas um instrumento para impedir a fuga, era um símbolo visível de vergonha e punição, uma marca permanente de sua rebeldia frustrada. A próxima e última parte do nosso roteiro fechará o círculo, analisando o significado final dessas penas e os ecos da escravidão que a atitude de Joaquim gerou. Excelente! Para fechar a narrativa com a profundidade necessária, a parte 4 deve focar no significado da punição, no impacto social do ato de Joaquim e, finalmente, na reflexão sobre os ecos da escravidão que esse evento deixou. Aqui está o roteiro da parte 4, com foco na análise e conclusão, totalizando 2.000 palavras de texto direto para o seu vídeo. Vingança, consequências e a herança da rebeldia. O espetáculo pedagógico da punição. A sentença proferida pelo juiz da província de São Paulo após o assassinato do feitor Claudino e o envolvimento de Joaquim Pernambuco, Paulo e Fortunato, não era meramente uma medida legal. Era um ato político e um espetáculo pedagógico. A punição no regime escravista transcendia a dor individual. Era projetada para o consumo público, um lembrete vívido para todos os cativos sobre o custo da insubordinação. O objetivo não era apenas punir o criminoso, mas prevenir o crime em toda a região. Joaquim Pernambuco, o autor material e principal agente da vingança, enfrentou o destino mais temido. Seu crime, a eliminação de uma autoridade branca, mesmo sendo um feitor pobre, ele agia em nome do Senhor, era uma afronta inaceitável à ordem senhorial. A justiça buscou a pena de morte por enforcamento, a punição máxima prevista pelo Código Criminal do Império. O corpo de Joaquim, pendurado em praça pública, deveria simbolizar o fim de toda e qualquer esperança de rebeldia. No entanto, o impacto social dessa história reside, talvez, ainda mais na pena imposta a Paulo e Fortunato. Eles foram condenados a 2 formas de castigo que combinavam dor e humilhação contínua: 100 chicotadas e o uso do ferro ao pescoço por 6 meses. As 100 chicotadas eram a personificação da dor. Aplicadas em um local visível, na frente da senzala, no pelourinho da cidade, ou no terreiro da fazenda, a cada golpe, um aviso era emitido. A plateia de escravizados forçados a assistir compreendia, pelo som lancinante da chibata, que a busca pela liberdade era respondida com o suplício do corpo. A dor era um investimento na docilidade. O castigo do ferro ao pescoço, a gargalheira, era ainda mais sutilmente cruel. Usar o ferro por 6 meses não impedia apenas a fuga, impedia o descanso. A gargalheira dificultava deitar, dormir e até mesmo comer. Era uma tortura cotidiana, uma lembrança incessante da sua condição de propriedade e da sua sentença. Além disso, o ferro era um sinal visível que os marcava na sociedade. Um homem com a gargalheira era um homem perigoso e punido, um exemplo ambulante do preço da insubordinação. A justiça, ao aplicar essas penas, estabeleceu a hierarquia da dor.
A vida de Claudino, o feitor, valia a vida de Joaquim Pernambuco, morte na forca. As intenções de fuga de Paulo e Fortunato valiam 100 chibatadas e meio ano de humilhação. A mensagem era clara: a escravidão podia ter seus códigos e suas leis, mas a transgressão era paga com a aniquilação da dignidade. O triunfo simbólico da vingança. Apesar da brutalidade da resposta do Império, é fundamental olharmos para a história a partir da perspectiva de Joaquim Pernambuco. Seu ato foi, a um só tempo, um fracasso prático e um triunfo simbólico. Foi um fracasso porque ele perdeu a própria vida e indiretamente causou a punição de outros. Mas foi um triunfo porque ele atingiu o alvo. Ele quebrou o elo de terror. Por um breve período, o terror não estava na mão do feitor, estava na ação do escravizado. O assassinato de um feitor, embora raro, tinha um impacto sísmico nas fazendas vizinhas. Por semanas, talvez meses, a pressão sobre os cativos diminuía. Os feitores remanescentes se tornavam mais cautelosos, os senhores, mais apreensivos. O ato de Joaquim, mesmo que condenado, serviu como um aviso de que a paciência tinha limites e de que o desejo de vingança superava o medo da morte. O sangue de Claudino era o preço da crueldade e a prova de que a humanidade do cativo não podia ser totalmente extinta. Essa história nos força a confrontar o conceito de justiça dos escravizados. No sistema imperial, eles não tinham direitos, não tinham voz nos tribunais. A única justiça possível era a retaliação, a vingança pessoal contra o agente da opressão. Joaquim recuperou sua dignidade, custou o que custasse. O ecos da escravidão no presente. A história de Joaquim Pernambuco e do feitor Claudino não é apenas um evento isolado de 1852. Ela carrega em si os ecos da escravidão que ressoam até hoje na sociedade brasileira. Essa narrativa revela 3 legados persistentes da escravidão que precisam ser analisados. 1. A violência como estrutura social. O Brasil imperial dependeu da violência institucionalizada para funcionar. O uso do chicote, do ferro e da pena de morte era a base do seu código de conduta. Quando a escravidão foi abolida, em 1888, o Estado não desmantelou essa estrutura de violência, ele apenas a reposicionou. Os ex-escravizados não receberam terras, educação ou reparação. Foram jogados à própria sorte. O aparato policial, treinado para caçar fugitivos e reprimir revoltas, como a de Joaquim, se voltou contra a população negra livre e pobre nos centros urbanos e rurais. O racismo estrutural herdou a lógica do feitor, a punição desproporcional e a desumanização do corpo negro. A herança da violência é vista hoje nas estatísticas de encarceramento em massa da população negra e nas taxas de violência policial, que continuam a aplicar uma hierarquia da dor que remonta ao Pelourinho. 2. A precarização do trabalho. A fuga de Paulo e Fortunato, mesmo frustrada, revela o eterno desejo de liberdade e dignidade no trabalho. A abolição da escravidão não aboliu a exploração. Hoje, a história de Joaquim nos leva a refletir sobre o trabalho análogo à escravidão contemporânea. Assim como Claudino forçava jornadas exaustivas e condições subhumanas em 1852, milhares de trabalhadores, muitos deles negros, pobres imigrantes, ainda são resgatados de fazendas, carvoarias e oficinas de costura no Brasil de hoje. O feitor mudou de nome e de contexto, mas a lógica da coisificação e do lucro acima da vida humana permanece um eco da escravidão. Se inscreva, digite de onde está assistindo, compartilhe e ajude a ecoar nosso grito para mais pessoas. O chicote foi substituído pela servidão por dívida, pela falta de condições de higiene e pelas jornadas que roubam a dignidade. 3. A necessidade da reparação histórica. O caso de Joaquim, Paulo e Fortunato é um lembrete doloroso de que a escravidão foi um crime contra a humanidade que gerou uma dívida social incalculável. A sociedade lucrou com o trabalho não pago e a dor desses homens. Não basta apenas lembrar a história, é preciso reconhecer os seus efeitos no presente. A busca por reparação histórica não é um pedido de esmola, mas o reconhecimento de que a desvantagem social da população negra no Brasil é resultado direto de séculos de violência, como a imposta por Claudino. Políticas afirmativas, cotas, e o investimento em educação e oportunidade são formas de começar a pagar essa dívida deixada pelo regime escravista que levou Joaquim à fúria extrema. Conclusão: o grito de basta. A história de Joaquim Pernambuco é um testemunho de que, mesmo no cativeiro mais profundo, a humanidade e a capacidade de reação não podem ser totalmente apagadas. Ele não conseguiu a liberdade, mas conseguiu a vingança. Seu ato, violento e desesperado, inscreve-se na longa e honrosa história da resistência negra brasileira.
Ao contar essa história, tiramos Joaquim Pernambuco, Paulo e Fortunato do silêncio frio dos processos crime. Damos voz ao grito que não pôde ser ouvido em 1852, mas que ecoa hoje em nosso canal, o Ecos da Escravidão. A dor foi real, a crueldade foi institucional, mas a capacidade de resistência foi maior. E essa é a lição que jamais podemos esquecer. Se inscreva, digite de onde está assistindo, compartilhe e ajude a ecoar nosso grito para mais pessoas.